Tudo começa quando Alma devolve uma parte do dinheiro para seu amigo, e ele diz que ela pode dar o restante com agrados. E então ela liga para Elida e pergunta se Leonardo está no hospital. E ela diz que sim e que não pode ser interrompido. E então Alma pede para ela dar o recado pedindo para ele ligar quando terminar. E então fala para seu amigo que agora eles podem relembrar os velhos tempos. Do outro lado da cidade, Nancy fala para Angela que não tinha necessidade dela ir até Real do Mar, porque tudo poderia ser resolvido por internet. E então fala que isso com certeza foi estratégia de Mirtha, que deve estar junto com Samantha e com Félix. E então Angela fala que já estava desconfiando disso. E Nancy diz que eles precisam resolver esse assunto da casa para conseguir voltar a morar ali, e depois ver o que vão fazer. Por outro lado, Abel está em um táxi, quando vê Valdomiro entrar em um carro e pede para o motorista seguir ele. De volta à vila, Nancy fala para Angela que elas vão lutar na justiça para resolver essa questão, e pergunta se ela realmente perdeu o dinheiro e comprovantes da fundação. E Angela diz que sim, mas Nancy fala que elas precisam recuperar isso, e Angela quer saber como vão fazer. A noite chega, e Elida está trabalhando quando recebe uma ligação de Angela dizendo que precisa da ajuda dela para entrar no hospital. Mas ela diz que isso é muito perigoso porque Samantha deu ordens para não deixar ela entrar. Mas Angela insiste, e ela diz que tudo bem, e manda Angela esperar na saída de emergência. Em seguida, Elida ajuda Angela a entrar, mas fala para ela tomar muito cuidado com Samantha, e Angela conta que tem certeza que ela teve algo a ver com o que aconteceu, e Elida fica chocada, e Angela pede para se esconder na sala de Léo. Elida fala que as ordens são para chamar a segurança se ver Angela por ali, mas vai fingir que não a viu. E então Angela abraça e agradece, e depois entra na sala de Leonardo e Elida vai embora. Enquanto isso, Leonardo está furioso dizendo que Samantha não pode impedir que Dario e Angela trabalhando no hospital, mas ela fala que é a dona e faz o que bem entender. Mas Léo deixa claro que vai lutar pelos direitos deles e que Angela é uma estudante do hospital. E então Samantha garante que se precisar acaba com essa fundação. E então Léo revoltado manda ela parar de querer destruir tudo que seu pai construiu. Mas a cebosa manda ele sair de sua sala, porque tem um hospital para administrar. Leonardo garante que Angela vai trabalhar no dia seguinte. E Samantha fala que assim vai ser mais fácil ela ser presa. E Léo fala que já sabe que foi ela quem roubou o dinheiro e recibos do hospital. E Samantha se faz de cínica dizendo que não sabe de nada. E Léo garante que ela vai pagar por todo o mal que está fazendo. Enquanto isso, Angela está na sala de Léo, quando vê a ultrassom da bebê, e começa a se lembrar dos momentos com ele, e em seguida Léo chega e pergunta como ela conseguiu entrar, e Angela conta que Elida ajudou, e então ele fala que a partir do dia seguinte ela não vai mais precisar disso, porque já deixou claro para Samantha que ela é contratada da fundação, e então Angela agradece. Ela conta que viu a ultrassom da filha dele, e então Leonardo fala que gostaria muito que fosse deles dois, e então beija Angela, que fica um pouco resistente e fala que ele precisa se divorciar primeiro. E Léo dá razão a ela, mas diz que não consegue resistir. Samantha liga para Félix e diz que precisa de um favor. E então fala para ele dar um calmante em Leonardo,
E Félix quer saber o quão longe isso deve chegar, mas ela diz que não é para apagar ele, e só para dar um susto. E então Félix fala que isso vai custar caro, mas a Patricinha diz que isso não tem problema, e que ele pode escolher de que forma quer o pagamento. Na vila, Ed conversa com Estrela e Guilherme, e diz que Nancy já está organizando tudo para ajudar eles. E nisso Oscar chega com cobertas e fala que eles poderiam ir até o apartamento dele, mas Ed fala que é melhor não, até porque eles não têm mais nada. Um homem chega e fala que foi ali verificar um processo de adoção de uma menina, mas Estrela fala que por ali está tudo bem, e manda ele ir até uma vila mais pra frente. Mas Ed acaba com a mentira e se apresenta dizendo que ele quer adotar Estrela, e o homem pergunta o porquê eles estão todos do lado de fora, e Ed diz que estão resolvendo um problema familiar, e o homem fala que então Estrela terá que voltar ao orfanato. No hospital, Elida dá os remédios de Álvaro para Clara, e também entrega um kit de socorros para o pessoal da vila em nome de Leonardo, e então diz que vai voltar a trabalhar. Em seguida, Sebastião chama para Clara para ir até sua casa, mas ela diz que não, porque eles não são nada, e ele diz que poderiam ser, e se declara para ela. E depois pergunta se Clara não sente nada por ele, e então ela acaba dizendo que sim, e ele aproveita e dá um beijo nela, e Dario acaba chegando e vê a cena. Por outro lado, Valdomiro chega para falar com Félix, e então entrega um dinheiro para ele. E depois Félix conta que Samantha pediu para eles darem um jeito em Leonardo, e então manda Valdomiro abrir a porta do carro para ele entrar. E deixa ele um pouco desconfortável. Abel aparece com uma pedra e manda ele dar a chave. Mas Félix pega uma arma e fala que ele manda ali, e então Abel joga a pedra na mão dele e consegue pegar a arma. E então manda ele se afastar se não vai atirar. E Félix pergunta se ele vai ter coragem, e então os dois se atacam, e um tiro é disparado. No hospital, Alma pergunta a Elida aonde Leonardo está, e ela fala que ele está em uma emergência, e Alma fala que vai esperar na sala dele, mas Elida diz que é melhor ela ir em outro lugar, mas Alma fala que não está com vontade. Na sala, Ângela fala que vai embora porque não quer que vejam ela lá, mas Léo a agarra e os dois se beijam, e nisso Alma chega e dá na cara de Ângela. E fala que já está cansada dela, e que vai provar para Leonardo que ela não o ama. E então mostra o áudio que Ângela gravou sobre Álvaro e de como ela se sentiu quando ele chegou em sua casa, e deixa Leonardo decepcionado. Ângela se defende dizendo que isso está fora de contexto, e que tem uma segunda parte da gravação que fala do amor dela para Leonardo, e ele quer saber aonde está, e Ângela fala que está no celular dela que roubaram. Então fala que para a Alma ter acesso a isso é porque foi mesmo Samantha que fez isso tudo. E com certeza a Alma também está metida nisso. Por outro lado, Abel percebe que atirou em Félix, e então sai correndo e Valdomiro grita que ele matou Félix. E então fala que vai levar ele para um doutor, enquanto Félix fica agonizando. De volta ao hospital, Alma se faz de louca e fala que não sabe o que Ângela está falando, e diz que ela só está tentando disfarçar para não responder Leonardo, e então Léo pergunta onde ela conseguiu aquela gravação, e Alma não responde e fala que ele não pode exigir nada dela, porque estava traindo, e que é Ângela que precisa dar uma explicação. E Léo fala que vai conversar com ela depois,
e manda a alma ir embora. Ele fica furiosa e fala que ele é um idiota que não enxerga o que está à sua frente. E deixa bem claro para Angela que jamais vai permitir que sua filha fique sem pai. Ela vai embora, e então Angela agradece a Léo, mas ele fala que não quer agradecimentos, e sim saber por que ela gravou aquele áudio. Em outra parte, Sebastião se desculpa por beijar Clara, mas ela diz que tudo bem e que gostou, e nisso Dario está olhando eles de longe, e Clara chama ele para ir até o outro lado do hospital. E então Álvaro chega e pergunta o que está acontecendo, e Dario fala com ele que não é nada, e Álvaro pergunta por que a voz dele está triste. Dario conta que viu Sebastião e Clara se beijando, e Álvaro diz que era questão de tempo que ela estivesse com outra pessoa, e Dario diz que é verdade. E que agora sabe o quanto é difícil ver a mulher que ama nos braços de outro. Na vila, Ed implora para o homem não levar Estrela, e ele diz que não pode deixar a menina nessa situação que eles estão, e Oscar fala que ela não vai ficar ali porque eles vão viver com ele. E então o homem decide que vai dar uma chance, e que se no outro dia menina ainda estiver ali, então vai levá-la para o orfanato. Ele vai embora, e então Ed, muito abalado, fala que não quer perder sua menina, e Oscar garante que isso não vai acontecer porque vai ajudar ele. E então os dois se abraçam. De volta ao hospital, Álvaro fala para Dario que por mais que ele não reconheça, os dois são muito parecidos. E lembra que quando conheceu Angela percebeu que faria de tudo para fazer ela feliz, e Dario fala que a diferença está aí, porque ele não soube lutar pelo amor de Clara. Na sala, Léo está furioso dizendo para Angela que não gostou de ouvir aquele áudio, mas ela fala que ainda tem outra parte, e que Alma está envenenando a cabeça dele, e Léo fala que já sabe que ela é uma manipuladora, mas que não pode ficar tranquilo diante do que está acontecendo entre ela e Álvaro. Angela fala que não está acontecendo nada, e pergunta por que Leonardo não consegue entender que ela o ama. E nisso Samantha chega com o segurança e fala que Angela está atuando muito bem. Enquanto isso, Félix chega no hospital escoltado por um policial, e Hélida conta para o Dr. Gallegos que ele é pai de Guilherme e marido de Luz, e que foi ele quem entrou no hospital para matar Pablo. E então o doutor manda ela ir buscar umas coisas porque ele está perdendo muito sangue. E então Félix aperta o braço do doutor, que acaba levando um susto. Na vila, Abel chega desesperado e então Nancy juntamente com Pablo e Luz querem saber o que está acontecendo com ele. E então Abel conta que seguiu Valdomiro e enfrentou Félix e acha que matou ele. E então eles ficam chocados e falam que ele precisa se esconder, e nisso Guilherme aparece e pede para ele dizer que é mentira que matou seu pai. E então Abel vai atrás dele, e para na porta do quarto pedindo para falar com o menino, mas ele diz que não quer, e mesmo seu pai não sendo uma pessoa boa, ele não tinha o direito de matar, e então Luz chega e pede para Abel esperar um pouco. No hospital, Leonardo quer saber o porquê Samantha estava escutando atrás da porta, e ela fala que essa delinquente não pode ficar em seu hospital. E então manda o segurança tirar ela dali, mas Leonardo fala que vai ter que passar por cima dele, e então Angela fala para Léo não se preocupar porque ela já vai, e fala para Samantha não ficar se achando muito porque ela vai lutar. Dario chega e pergunta o que está acontecendo.
E Samantha fala que só está tirando aqueles delinquentes de seu hospital, e Daryl fala que isso não vai ficar assim, mas a Patricinha não está nem aí e vai embora. Em seguida, Samantha chega em sua sala e recebe uma ligação de Valdomiro dizendo que balearam Félix, e manda ela tomar cuidado porque levaram ele para o Hospital Verga e deixa ela apavorada. Do outro lado da cidade, Estrela está com Oscar. E ela comenta que não vai dormir essa noite porque ele comprou muitos doces para ela, e pergunta se é assim que ele quer criar uma criança, e deixa Oscar sem graça. Nancy pergunta para Abel se ele está escondendo alguma informação do que aconteceu, e ele garante que não, e ela quer saber se por acaso tem alguma coisa que liga ele a Félix, e que possa provar que isso não foi um acidente sim um acerto de contas. E então ele fala das dívidas da vila, e Nancy diz que isso já é o suficiente para ferrar com tudo, e diz que Abel pode passar vários anos na cadeia. No hospital, Nancy leva a Luz até o quarto de Félix, e então fala que dá graças a Deus que ele esteja vivo porque a Abel não vai ser preso, e então fala que com Pablo conheceu o amor e com ele o ódio, então Félix acorda e ela se assusta. E então diz que quando sair dali eles vão pagar por isso, mas Luz fala que depois ele vai direto para a cadeia, e então ele percebe que está preso na cama, e então Luz vai embora e Félix fica furioso. Um tempo depois, Luz vai ver Guilherme, e fala que foi ver o pai dele no hospital, e conta que ele não está morto, e que Abel disse que é verdade que foi só um acidente, e garante que ele estava tentando proteger eles. Por outro lado, Ângela conversa com Josué e fala que sempre vai proteger ele, e então começa a cantar, e Álvaro fala que seu filho tem muita sorte de ter uma mãe como ela, mas infelizmente um pai não. E então Ângela fala que ele pode mudar, e Álvaro diz que vai fazer de tudo para seu filho saber que ele também foi uma pessoa boa. E Ângela pergunta se ele realmente quer mudar ou só conquistar ela. E Álvaro quer saber o que pode dizer para ela acreditar. E nisso Leonardo chega e fala que ele pode começar dizendo se o beijo deles foi espontâneo ou se ele roubou, e deixa Álvaro em uma saia justa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.